Tesouros vivos, memória, tradição e identidade. Sou Carolina da Silva, estou de volta novamente. Trago uma situação bastante difícil, infelizmente. Trata-se do racismo, uma barreira realmente. Durante a colonização, a escravidão dava medo. Pessoas eram mercadorias. O dono era um sujeito azedo. A maldade e a ingratidão consumiam logo cedo. O escritor Machado de Assis certa vez escreveu em um conto: os escravos eram repreendidos, fugiam sem determinar um ponto, odiavam apanhar pancada, fortalecendo o desafronto. Em torno do século XVIII, um horripilante equipamento, a temida máscara de Flanders, moldava o comportamento de uma forma cruel, privando-os do passatempo. Tal equipamento consistia em tapar a boca dos escravos. O fim da embriaguez para os donos eram objetivos, pois perdiam muitos viteens, deixando-os bastante apreensivos. A maior parte dos indivíduos eram oriundos da África, Angola, Congo, Moçambique, uma diversidade de cultura rica, mas o expansionismo falou alto, trazendo-os para a América. Até o presente momento, falei apenas um resumo sobre o contexto da escravidão, mas o racismo tem um rumo. Mesmo sendo um tema complexo, a explicação aos poucos eu arrumo. Para melhor compreendermos, eu tenho um relato a contar. É sobre a vida do seu Antônio, um trabalhador exemplar, velho amigo do meu finado avô, a quem sempre vinha se portar. Seu Odeilton era seu apelido, pois trabalhava como químico em uma fábrica de etanol. Mesmo sendo acadêmico, sofreu discriminações pela sua cor, um aspecto nem um pouco cômico. A família do seu Antônio são descendentes de escravos, vieram para o Brasil às forças. Esse passado lhe gerou agravos, pois no início do século XX a sociedade considerava nocivos. Sua família era rebaixada, porém uma chama veio acender. Nunca se rebaixar as pessoas que sempre queriam ofender. Tudo isso iria atrapalhar dele até mesmo de viver. Sempre desde cedo trabalhou e se dedicou ao estudo. Lia livros que encontrava, se sentindo um grande sortudo. Livros encontrados nas estradas davam o nome de sabe-tudo. Voltando novamente ao assunto, quando seu Antônio trabalhava, era duramente alvo de críticas, daquelas que humilhava, prejudicando sua concentração, que constantemente atrapalhava. Olha pessoal, é o seguinte, o sentimento de superioridade leva a casos como o citado agora. Necessita construir uma maturidade acerca desse tema complicado para combater o racismo na sociedade. Infelizmente, a prática racista se manifesta de maneira triste. O seu Antônio era rebaixado, um clima ruim persiste. Na mente das vítimas, um horror a quem assiste. Diante desse cenário caótico, meu avô sempre iria conversar. Para amenizar a situação, o diálogo amigável iria consertar o clima de tensão presenciado, diminuindo a tempestade no ar. Uma coisa é bom lembrar: em um difícil e longo caminho existem árvores pontudas, cobertas de espinhos, que perfuram os pássaros que estão quietos no ninho. O que se sabe ao certo é que o clima de tensão iria sendo acalmado. A faca sobre o pão não cortava mais não, pois foi liberta a salvação. Alguns anos se passaram de tudo aquilo desde então. A vida une novamente os amigos. Claro, foi um grande presentão. Ambos deram um sorriso brilhante, risadas e conversas de montão. Neste dia estava eu, uma criança de 6 anos, acompanhada com meu avô. Foi quando conheci novos amigos. Seu Antônio tem 2 netos africanos, que nasceram de família de baianos. Conversa vai, conversa vem, os 2 amigos conversaram, enquanto os irmãos se aproximaram. A inocência da garotada causaram nenhum tipo de estranheza. Acabei ganhando novos colegas. Tal encontro dos velhos amigos construíram um novo vínculo. Ana e Joel trouxeram um viés. A menina Carolina via um espetáculo.
ao conhecer a cultura africana, que por sinal tem muito século. Capoeiras, vestimentas, axé, broa de milho, acarajé, um intercâmbio cultural. Li sobre a história de um pajé que fumava seu cachimbo da paz, curandeiro dançando batucajé. Aproveitando tal clima festivo, fortalecendo a resistência dos povos, a dança desde o início da sociedade move a dificuldade que são os morros. Morros esses postulados pelo racismo, prejudicando os mais novos. Falando sobre tal assunto, houve uma tragédia que me tirou o ar. Quando entrei na sala de aula, vi Ana se acabando de chorar, pois Joel havia sido violentado, criando uma tempestade em alto mar. Como já dizia Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra, um psicológico abalado. Só cego não vê, mas um cidadão desarmado é um crime disparado. Uma realidade ardente que persegue os cidadãos, ridicularizados e maltratados, humildes e trabalhadores irmãos de sangue, cor e raça, sendo considerados órfãos. Ana e Joel sabem muito bem da dor de ser comparado com um ser humano miserável, um estado emocional desamparado. Tudo por culpa de um estereótipo, uma arma que lhe deixa magoado. O cordel já está finalizando. Entretanto, ainda existe os males da sociedade que me deixa triste. Pensar na morte de pessoas, ação antiga que coexiste. A todos aqueles que lutaram, meus sinceros agradecimentos. Os guerreiros e guerreiras dedicados que realizam movimentos em prol da Lei 10.639, resgatando os importantes acontecimentos da nação africana. Obrigado por ouvir nosso audiobook. História e ilustrações, Aurélio Pereira da Silva. Equipe, Francisco Vitor Nunes Araújo. Professores orientadores, Marcelo Moreira Almeida, Francisco Jonathan Araújo. Agradecimentos à Olimpíada Nacional de História do Brasil por proporcionar o conteúdo para este audiobook. Veritas et Sapientia. Viva os 20 anos da Lei nº 10.639 de 2003. Não ao racismo.